Na data do dia 7 de agosto, é comemorado 18 anos da Lei Maria da Penha, um marco muito importante para o Brasil no combate à violência contra a mulher e em busca de direitos igualitários na sociedade em modo geral. Hoje, nós vamos entender um pouco o porquê dessa lei e o que mudou após a sua criação. Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica brasileira que no ano de 1983 sofreu severas agressões do marido, o professor universitário Marcos Antônio Heredia Viveiros. Em 2 ocasiões, Heredia tentou matar Maria. Na primeira, com um tiro de espingarda, que a deixou paraplégica. Em seguida, ainda depois de Maria passar 4 meses no hospital e realizar inúmeras cirurgias, quando voltou para casa, Heredia tentou eletrocutá-la durante o banho. Assim, Maria pôde sair de casa graças a uma ordem judicial e iniciou uma árdua batalha para que o seu agressor fosse condenado. Isso não só aconteceria em 1991, mas a defesa alegou irregularidades no procedimento do júri. O caso foi julgado novamente em 1996, com nova condenação. Mais uma vez, a defesa fez alegações de irregularidades e o processo continuou em aberto por mais alguns anos. Enquanto isso, Heredia continuou em liberdade. E qual foi o caminho até se tornar uma lei? Nesse tempo, Maria da Penha lançou um livro em que relata as agressões que ela e suas filhas sofreram do marido. Alguns anos depois, conseguiu contato com 2 organizações, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional e Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Tais organizações a ajudaram a levar seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos em 1998. Em 2001, o Estado brasileiro foi condenado pela Comissão por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. Foi recomendada a finalização do processo penal do agressor de Maria da Penha, a realização de investigações sobre as irregularidades e atrasos no processo, a reparação simbólica e material à vítima pela falha do Estado em oferecê-la a um recurso adequado e a adoção de políticas públicas voltadas à prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. Foi assim que o governo brasileiro se viu obrigado a criar um dispositivo legal que trouxesse maior eficácia na prevenção e punição da violência doméstica no Brasil. Em 2006, o Congresso aprovou por unanimidade a Lei Maria da Penha, que já foi considerada pela ONU como a 3ª melhor lei contra a violência doméstica no mundo. Mas por que a lei foi criada? Antes da Lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica eram julgados em juizados especiais criminais, responsáveis pelo julgamento de crimes considerados de menor potencial ofensivo. Isso levava ao massivo arquivamento de processos de violência doméstica, conforme levantado pela jurista Carmen Endi Campos. Assim, na falta de instrumentos efetivos para a denúncia e a apuração de crimes de violência doméstica, muitas mulheres tinham medo de denunciar seus agressores. Pelo menos 3 fatores colaboravam para isso. Muitas vítimas não tinham para onde ir, por isso preferiam não denunciar seus agressores por medo de sofrer represálias piores ao fazer a denúncia. E as autoridades policiais muitas vezes eram coniventes com esse tipo de crime, já que mesmo em casos em que a violência era comprovada, como foi no caso de Maria da Penha, eram grandes as chances de que o agressor saísse impune. A Lei 11.340, sancionada em 7 de agosto, onde criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, algo que ainda não existia no ordenamento jurídico. Antes, os crimes eram julgados por juizado e especiais, conforme uma lei anterior, e onde são julgados crimes de menor potencial ofensivo. Com a nova lei, esse potencial foi deslocado. Agora, ficam responsáveis pelos casos os novos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses juizados também são mais abrangentes em sua atuação, cuidando também das questões cíveis, como divórcio, pensão, guarda dos filhos e muito mais. Antes da Maria da Penha, essas questões deveriam ser tratadas em separado na vara da família. Antes não havia previsão de decretação de prisão preventiva ou flagrante do agressor. Com a lei, a alteração no parágrafo 9 do artigo 129 do Código Penal
passa a existir essa possibilidade. Anteriormente, violência doméstica não era agravante de pena. Posteriormente, o Código Penal passou a prever esse tipo de violência como agravante. Antes, a mulher podia desistir da denúncia ainda na delegacia. E agora, a mulher só pode desistir da denúncia perante o juiz. Anteriormente, os agressores podiam ser punidos com penas como multas e doações de cestas básicas. Agora, essas penas passaram a ser proibidas no caso de violência doméstica. Anteriormente, como não havia instrumentos para afastar imediatamente a vítima do convívio do agressor, muitas mulheres que denunciavam seus companheiros por agressões ficavam à mercê de novas ameaças e agressões de seus maridos. Dessa forma, não era raro que eles dissuadissem as vítimas de continuar o processo. Agora, o juiz pode obrigar o suspeito de agressão a se afastar da casa da vítima. Além disso, o agressor ficaria proibido de manter contato com a vítima e seus familiares, e se julgado que isso fosse necessário. Antes, muitas mulheres vítimas de violência doméstica eram dependentes de seus companheiros. Não havia previsão de assistência de mulheres nessa situação. E atualmente, o juiz pode determinar a inclusão de mulheres dependentes de seus agressores em programas de assistência governamentais, tais como Bolsa Família, além de obrigar o agressor à prestação de alimentos da vítima. Isso significa que a lei não está funcionando? Não necessariamente. Na realidade, realizar a denúncia ainda é um passo muito complicado para muitas mulheres vítimas de agressão. Os mecanismos, ao mesmo tempo que foram criados para coibir as agressões, acabam revelando que mais denúncias e acontecimentos são feitos, o que mostra que o que faltava era vias para que as denúncias realmente acontecessem. A Lei Maria da Penha mostra o avanço da luta a favor das mulheres e que esses passos não podem parar.